Boa tarde, gente. Dando prosseguimento aos meus vídeos que eu falei primeiro sobre a orientação parental, a guarda compartilhada, os cuidados com a criança. Agora eu vou falar de uma instituição secular muito importante, né, na vida das pessoas, que é o casamento, né? O casamento na visão histórica, estou falando do casamento civil, obviamente. Eu não vou entrar em detalhes do casamento religioso, porque esse é muito polêmico, né? E foi sacralizado pelas igrejas, pela Igreja Católica, que dominou o mundo, né, durante muito tempo. Era ela hegemonia, ela, né, vamos dizer assim, controlou o mundo, os reis, as rainhas, era ela que nomeava, que batizava, que casava, né, desde 476 até 1450, quando então houve a ruptura, né, que Lutero e Calvino criaram a ruptura na igreja, né, criaram hoje o que a gente chama de mundo evangélico. Todas, tanto a católica quanto os evangélicos, sacralizaram o casamento com a maneira de controlar a família, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu só estou fazendo essa pequena digressão, né, para que a gente possa situar, né? Porque o casamento civil, até de 1808 até 1888, 1889, a Igreja Católica era a única religião, que era a religião única, né, do Estado brasileiro, ou do Império Brasileiro, né, porque outras religiões não podiam aqui existir. Se existissem, era de portas fechadas, na língua de origem, ou seja, se fosse uma sinagoga teria que ser em Yiddish, que é a linguagem dos judeus. Se fosse uma mesquita, né, teria que ser em árabe, e assim, né? As religiões de raízes africanas teria que ser sei lá, na língua da África, né? E assim sucessivamente. O que acontece? Com o Brasil começa a crescer, chegar muita gente, estrangeiros, né, que já não comungavam do catolicismo. Como no Brasil só existia o casamento religioso, com a implantação da República em 1889, com a ruptura, vamos dizer assim, com o Estado assumindo a sua posição de laica, de laicidade, né? Ou seja, o Estado não tem religião, mas a protege, né? Porque o Estado não é religioso, mas tem o respeito pelas religiões, né? Tanto que elas são imunes na Constituição de 88, e também o Estado não pode fazer parceria com alguma religião ou manter religião, ou então, mas também não pode dificultar a existência das religiões. Qualquer religião que ela hoje no Brasil, ela pode ser absolutamente defendida e pregada por seus seguidores. Tá? Então nós temos o maior respeito pelas religiões. Só que o casamento civil ele veio para quê? Para preencher uma lacuna, porque muitos franceses, alemães, holandeses, ingleses, americanos que vinham para o Brasil chegavam aqui, queriam casar, mas não eram católicos, não podiam casar na igreja católica. Daí vamos dizer assim, a implantação do casamento civil. O casamento civil inicialmente foi obrigatório, aí houve uma revolta muito grande, aí voltou a ser facultativo, casava no civil quem quisesse, quem não era católico, obviamente, só tinha uma chance de casar no civil, né? Depois, a partir da década de 70 do século XX, é que o casamento civil passou a ser obrigatório e é mantido na Constituição de 1988, né? O casamento era indissolúvel, mesmo no civil, porque você não podia, até pouco tempo as pessoas que casavam não podiam mais se divorciar, se desquitava, né? Desquite quer dizer, não tem mais compromisso, mas você se desquitava, mas não podia se divorciar, não podia casar. E depois vem a lei do divórcio, foi uma luta muito grande. Me lembro do senador Nelson Carneiro, no Rio de Janeiro, ele enfrentou uma batalha. As pessoas, quando ele descia do aeroporto, ele andava na rua, os católicos, os protestantes queriam bater nele, ameaçá-lo de morte, porque ele foi um dos grandes defensores
da lei do divórcio, né? Então a lei do divórcio veio para aliviar aquelas pessoas que não podem, por convivências das mais diversas razões, né, não conseguem viver juntos. Porque é muito difícil, o casamento é a união de duas pessoas, né, torna uma única, vamos dizer assim. Eu sou, sempre digo que o casamento, lá na frente nós poderíamos até discutir isso, tem várias correntes que defende que o casamento é uma instituição, o casamento é um contrato, né? Eu defendo que o casamento é um contrato. Eu vou entrar aqui em conflito, até por uma razão que eu quero provocar o debate. Eu tenho alguns amigos que são muito interessados nesse assunto e de casamento, né? Eu sempre falo o seguinte: a minha tese é a que quando no tempo de Moisés, né, já existia casamento e no tempo de Moisés já se fazia divórcio. Então não tem razão nenhuma para as igrejas, tanto a católica quanto os evangélicos, ter essa ojeriza à separação dos casais. Porque a lei de Moisés são lei dos homens. Essa pode ser alterada. A única lei, a lei alterada, a lei que é inalterável, é imutável, é eterna, são as leis de Deus, aquelas leis que, vamos dizer assim, que Moisés, né, recebeu através do merecimento que Moisés tinha, recebeu lá no Monte Sinai. Aqueles 10 mandamentos ou uma lei com 10 artigos, essa lei não, essa lei. E naquela lei, pelo que eu sei, não fala de casamento, existe o respeito. Mas as pessoas, para se respeitarem, não precisam de casar. A gente respeita o outro, independente de ter casamento ou não. Uma pessoa que mora com outra, que não passou pelos laços matrimoniais das igrejas católicas ou da igreja evangélica ou das igrejas evangélicas, elas não estão amaldiçoadas. Porque quando Jesus mesmo diz, né, que um homem e uma mulher, ele se junta, se torna uma só. O que Jesus não quis é o adultério, é a falta de respeito. Eu entendo que quando Jesus diz assim, quando você pensa em outra mulher, você já está pecando. Quando você se envolve com a mulher casada, você já está cometendo o adultério. Mas isso independente de você ser casado ou não. Se você é um namorado ou uma namorada e trai seu namorado, ou eu traio minha namorada, eu também já estou praticando adultério. Eu acho que a expressão, eu quero apaziguar essa questão e polemizar, né, essa questão do matrimônio, que Jesus não disse que você tem que casar, né, e você para ser feliz. Porque a sensação que as igrejas evangélicas e a igreja católica é que quem está fora do casamento está condenado ao inferno, né? Eu não vou entrar nesse detalhe de inferno, mas eu acredito que o casamento não é um instrumento tão imutável, porque o casamento foi uma invenção do homem, é um contrato onde duas pessoas se combinam, duas pessoas se tratam, duas pessoas contratam, vivem em harmonia, o respeito. Eu acho que o respeito é essencial em qualquer relacionamento. Um respeito de um amigo que não respeita o outro, ele está sendo, vamos dizer assim, ele está praticando o adultério, porque o adultério ele não só tem o sentido, a gente tem que olhar na palavra, porque o adultério não é somente, se refere somente às pessoas que são casadas e que traem os seus respectivos esposos e esposas, né? Eu quero dizer que quando eu traio um amigo, quando eu traio minha mãe, quando eu minto para o meu sócio, eu desrespeito o meu sócio, eu estou cometendo adultério, eu estou cometendo um pecado. Então, o casamento, ele é essencial, eu dou muito valor, respeito muito. Mas eu só queria criar essa polêmica, né, para a gente entender que eu acho que Jesus não disse que só vai ao céu aquelas pessoas que são casadas. As pessoas que vivem em união estável e que têm filhos e que respeitam e que têm um projeto de vida que é criar aquela criança, desenvolver aquela criança, educar aquela criança, Deus não vai desampará-los. Eu respeito muito os católicos, respeito muito os evangélicos, mas eu vou, de propósito, estou deixando essa polêmica para a gente, quem sabe, construir uma nova linguagem, construir uma nova fase para a gente acabar com isso, porque os evangélicos, com todo respeito, eles têm uma perseguição muito grande às pessoas que não vivem de acordo com o matrimônio, até porque algumas igrejas evangélicas, que para você namorar,
para você casar tem que ser membro daquela igreja. Imagine, né? Se eu vou para uma igreja que só tem mulher feia, aí eu só vou casar com aquela mulher feia só porque pertence àquela religião? Não, isso é pior do que adultério. Eu acho que as pessoas precisam de criar um pouco mais de raciocinar, né? A lei de Deus, eu sei que as leis de Deus são imutáveis. Eu não estou pregando o desrespeito à lei de Deus, não. É o respeito, a traição, né? A amar um aos outros, amar o próximo como eu me amo, né? Essa realidade eu sou absolutamente partidário. Eu sou um cristão, né? E defendo que realmente as leis de Deus elas têm que ser respeitadas, até porque ela ajuda o nosso desenvolvimento. A religião é uma cultura e toda religião ela tem que levar o homem ao melhoramento, né? Mas a religião ela tem que andar também com a ciência. Toda religião que se separa da ciência ela está fadada ao fracasso. Então tem muitas coisas que a gente precisa de entrar para a ciência sociológica, a ciência biológica, que a gente precisa de caminhar e seguir o mundo. Então o casamento, ele tem esse aspecto histórico, essa contradição, né? Esse conflito de pessoas, tá? Então ele vem, né, com esse aspecto histórico, mas para a gente cair no casamento civil. O casamento civil no Brasil foi instituído com a República em 1889 e não era inicialmente, eu já falei, não era obrigatório, era obrigatório, mas devido à grande pressão da Igreja Católica e dos católicos, ele voltou a ser facultativo. Só voltou a ser obrigatório a partir de 1975 e na Constituição de 1988. Tá? O Código Civil de 1916, por exemplo, que é o nosso primeiro Código Civil, que foi instituído naquele ano, ele também traz a indissolubilidade, ou seja, o casamento civil era eterno, a mulher não tinha direito a nada, praticamente a mulher não tinha direito a nome, ela não tinha o poder sobre os filhos, né? Então ela casava como uma espécie de uma pessoa sem a história, como diz uma desembargadora no Rio Grande do Sul, Berenice Dias, né, Maria Berenice Dias, ela diz que a história da mulher é uma história não tem história, né? Porque a mulher ela ficou muito tempo perdida, não tinha direito a nada. Ela só a partir de 1962 é que a mulher passou a chamar a lei da mulher casada, que deu direito à mulher ter direito ao pátrio poder dos filhos, a trabalhar fora, porque até então a mulher não podia fazer nada disso. Só o marido era quem mandava, só o marido é que era o chefe da família. Então, nossa legislação foi sempre uma legislação muito machista. Ela só vem se democratizar a partir da Constituição de 1988. Tá? O Código Civil de 2013, 2002, né, 2003, ele vem e cancela praticamente a legislação anterior. Ele dá, agora, simplesmente não alterou muito, né? Ele vem somente a mudança do casamento só vem ser confirmado com a Constituição de 88, tá certo? O casamento ele gera o que a gente chama o que se chama de estado matrimonial, né? O qual os nubentes se ingressam por vontade própria por meio da chancela estatal. É o Estado que impõe. O casamento civil não é uma opção minha. Eu sou obrigado a casar no civil e sou obrigado a optar por um dos regimes que a lei me estabelece, que eu vou falar isso depois, tá certo? Então você é obrigado a casar no civil e optar por uma das condições que o Estado impõe. Não é uma coisa, porque o Estado sempre tem é a vontade do Estado de dominar a família, de controlar a família, né? Porque é a partir da família que o Estado tem o controle da sociedade, do Estado, do país todo, certo? Por isso que o comunismo, tão badalado comunismo, tem como base, como meta a extinção da família. Porque enquanto tiver uma instituição família, é muito difícil do comunismo se implantar, né? Então a gente tem que... Mas não vou falar de comunismo agora não, mas uma briga boa, né? Essa questão do comunismo, né? É, a, porque até então, até 1988,
com a sacralização do casamento pelas religiões, principalmente pela religião católica e pelas religiões evangélicas, era a única forma de constituir uma família. Se você não tivesse os filhos, não fosse nascido de um casal casado na igreja católica ou na igreja evangélica ou no casamento civil, eram chamados filhos bastardos, filhos fora do casamento. Aqueles filhos não tinham direito a nada. Quer dizer, os pais faziam os erros, cometiam os erros, e quem pagava eram os filhos. Os filhos não tinham direito à herança, os filhos não tinham direito ao nome, os filhos eram abandonados, né? Porque se não fosse através do casamento, não tinha salvação, você estava fora. Só que nunca essa questão de traição, de marido dar o pulo e constituir outra família, isso é secular. Todo mundo teve, né? Porque o machismo, a traição, o homem machão é aquele homem bom, é aquele homem que tem muitas amantes, muitas mulheres, muitos filhos pelo mundo, né? Se a gente vê isso nos romances, na literatura, né? Eu até cito um livro, né, aqui de Santa Cruz, cujo enredo é em Santa Cruz de Capibaribe, é de um homem que todo cidadão de Santa Cruz se sentiria satisfeito se sua mulher transasse com esse homem, né? Isso é claro que isso é um romance, né? Mas era assim, ele era o grandão, né? Ele dominava Santa Cruz, tinha a fazenda Paraúna, né, que é o nome da fazenda, e esse homem dominava toda a Santa Cruz, ele tinha relações sexuais com todas as mulheres de Santa Cruz, tinha não sei quantos filhos fora do casamento, e assim, agora tinha na fazenda uma igreja, ele ia à igreja católica, ele comungava, mas as amantes ficavam de fora, geralmente ficavam nos fins das ruas, né, ficava na entrada, aquelas casinhas de taipa, no fim da cidade, era onde se alojava as filhas dos amantes. Eu tenho um parente que era muito rico, né? Então ele tinha uma fazenda e ele contratava vaqueiros, né? E os vaqueiros, quando tinha filha de 13, 14, 15 anos, ele as seduzia, e depois que elas apareciam grávidas, que naquele tempo não tinha pílula, nem usava camisinha, o que ele fazia? Ele botava para fora da fazenda e abandonava. E geralmente essas filhas, né, essas mocinhas que eram seduzidas por um ricão, por um dono, o que fazia? Eles se tornavam prostitutas nas cidades, né? Haja vista o trabalho do Padre Biapina, né? O Padre Biapina, quando ele fez essa missão de Padre Biapina, tão cultuado em Gravatá, né, que tem até o nome Gravatá do Biapina e todo o Nordeste, ele tinha como finalidade amparar essas mulheres que eram desprotegidas, abandonadas, jogadas na rua, né, pelos pais, porque elas, por um motivo qualquer, eram seduzidas por homens de mau caráter. Quando elas se sentiam que já não eram mais moças, né, a sociedade as excluía. Isso não é cristão, né? Você abandonar uma pessoa simplesmente porque ela teve uma relação, uma aventura sexual e teve um filho. Esse filho não tem culpa. E você não dava direito a ele ter o direito de nome, não dava direito a ele ter a herança. Então ele ficava o filho bastardo, né? Chamado filho bastardo. Graças a Deus que a evolução, né? Hoje em dia não tem mais essa configuração. O filho é filho de qualquer jeito. Não tem mais a adjetivação do filho, não tem mais a filho adotado, filho adotivo, filho... Não, agora é filho. Foi filho, meu amigo, você tem que assumir, tá certo? Então, inicialmente essa matéria, né, que a gente fala sobre casamento, ela é muito complexa, e eu estou falando de uma maneira bem, eu estou deixando bem à vontade, eu quero deixar bem polêmica para que a gente mantenha um diálogo, para que a gente abra a cabeça, né? Que o casamento ele é muito importante. Eu não estou pregando contra o casamento, muito pelo contrário. Eu quero que todas as pessoas casem, todas as pessoas sejam felizes no seu casamento, com seus maridos, com suas esposas, com seus respectivos filhos. Agora, não é para condenar, para botar no inferno aquelas pessoas que por uma razão ou outra não querem casar. Ninguém é obrigado a casar. Não existe nada que obrigue as pessoas. Tá? Eu sou um espiritualista, sou cristão. Os espiritualistas, eu tenho uma visão muito complexa de Deus, sou um estudioso das religiões, estudo muito sobre religião, especialmente religião católica, religião espírita, que é os livros que eu exponho no momento. Mas eu vejo o casamento não como assim o final. Quem não é casado vai estar no inferno. Espera aí. Deus um dia há de amparar todas essas pessoas.
E nos locais que não tem no mundo, nós temos né, tanta gente fora. O que vai se fazer com esse povo todo? Será que Deus vai botar todo esse povo no inferno? O povo que não casa? Não, Deus vai arrumar um jeito de salvar todos nós. O que a gente precisa fazer é respeitar. Um casamento sem respeito, para que serve? Eu caso, né, com minha mulher no religioso e no civil. Aí vou, traio, ela me trai, eu bato nos meus filhos, eu maltrato os meus filhos, eu não alimento os meus filhos. Eu tô sendo cristão? Não, o cristão é aquele que não trai a esposa, que não trai o esposo, que cuida dos seus filhos, educa seus filhos, alimenta seus filhos. Não é para todo mundo ser rico, não. Que o que a criança, eu já falei isso, o que a criança quer no pai, do pai não é riqueza, não é presente caro. O que a criança quer de um pai e de uma mãe é carinho, é afeto, é segurança. Tá certo? Então o casamento tem essa questão toda, ela é polêmica, eu ficaria aqui o dia todo falando, né, nos aspectos históricos, depois eu vou falar quem pode casar, enfim, todos os rituais, né? Mas eu queria só dar essa. O casamento ele gera vida, né? Ele gera uma vida em comum, ele tem essa riqueza, né? Que você. O casamento é a união de duas pessoas, elas se juntam, elas passam a viver juntas, elas passam a dividir tudo, viver em parceria, em harmonia, enfim, o casamento ele tem uma riqueza extraordinária do ponto de vista do cultural, do ponto de vista de formação da sociedade. Ele tem esse vínculo conjugal, ele cria o vínculo parentesco, ele cria, na verdade, a família da esposa, a família do esposo, que gera uma família só, que essas vão viver para sempre de harmonia, né? Então o que a gente quer é que o casamento ele seja respeitoso. Não adianta você casar e não respeitar o seu marido. Não adianta você casar e não respeitar a sua esposa. O casamento é isso. Agora, quem vive fora do casamento também não é para ser amaldiçoado, até porque a gente não pode jogar as pessoas que não seguem a nossa religião, que não seguem os nossos preceitos no inferno, porque a única pessoa que está autorizada a julgar-nos, a nos avaliar é Deus, tá? Se eu não vivo com outra pessoa, mas não é no casamento, não significa que quem vai me julgar é Deus quando eu morrer, ou quando a minha esposa morrer. Não é ninguém do planeta Terra, do Brasil, que vai dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. Tá certo? Cada um tem o seu direito de fazer aquilo que bem quer, desde que haja respeito. O que Deus quer é que você respeite o próximo, que você ame o próximo. O casamento, infelizmente, sacralizaram demais, no intuito de proteger a família. Eu respeito o ponto de vista católico, respeito o ponto de vista dos evangélicos, agora a gente tem que olhar também e respeitar também as pessoas que não são casadas, mas constituem filhos, uma família, que dão carinho, que dão amor, que dão desenvolvimento, são pessoas que vão ser seres humanos competentes, seres humanos inteligentes, seres humanos iguais àqueles que são oriundo de casamento. Então, o fim a união estável não é o fim do mundo, né? Muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar para que a união estável se transforme em casamento, tá certo? Eu não vou entrar na questão do homossexualismo, que os casais homossexuais também podem casar, porque é uma outra polêmica, mas eu respeito demais. Ninguém é homossexual porque quer. Não é coisa do demônio, não é um satanás, não é um espírito mau que está dentro daquela pessoa. Essa pessoa é homossexual porque ela nasceu com essa tendência. Não adianta, isso é psiquiatria, psicólogo, isso é ciência. E como eu falei, a gente tem que andar de acordo com a ciência. Aquilo que a ciência nos aponta, a gente tem que crer que é verdadeiro, porque a ciência tem como provar, tá certo? Então, quem é homossexual é porque nasceu com essas características, não é para ser discriminado. Então, o que acontece? O casamento homossexual, eu respeito também. É claro que eu acredito que nesse século XXI, nenhuma igreja fará casamento homossexual, mas um dia as religiões vão ter que assumir essa postura, porque dentro das religiões tem homossexuais. Não adianta esconder, jogar o lixo para debaixo do tapete. A gente precisa trabalhar com sinceridade, com honestidade, e nós não vamos jogar as pessoas para debaixo do tapete, para fora da nossa realidade, da nossa sociedade, simplesmente porque elas são diferentes de nós. Elas só são diferentes porque elas têm uma opção sexual diferente da minha. Mas um homossexual é igual a mim, pelo qual tenho o maior respeito e temos a obrigação de respeitá-los. Então, o casamento homossexual também
faz bem ao Estado amparar, o Estado não amparava, mas a partir de 1988, a reforma constitucional, o casamento agora pessoas do mesmo sexo podem casar no civil, é óbvio, né? Igreja católica, igreja evangélica e tal, vou deixar por conta de vocês. Eu não falo em nome da igreja católica, eu falo em nome do Estado, que eu falo em nome da Constituição, eu falo de acordo com o Código Civil, tá certo? As igrejas, eu só criei polêmica porque esse é um assunto que gera muita expectativa e a gente precisa dialogar, né? Criar um diálogo, porque se a gente ficar, não, só que está no céu quem é casado, no resto está no inferno, e você larga sua mulher, você vai ficar a vida inteira sozinho porque não pode arrumar outra. Eu acho que isso é um pouco, Deus não quer esse castigo todo. Deus não vai castigar uma pessoa eternamente, obrigar uma pessoa eternamente a ficar só porque ela se divorciou. Então é a minha opinião. Agora respeito demais a todos os evangélicos, minha desculpa se eu os ofendi, a todos os católicos, minhas desculpas se eu os ofendi. Essa é a minha opinião e eu quero que essa discussão cresça, que abra a mente para a gente entender, como eu falei, o elo é o quê? As leis, as 10 leis, os 10 mandamentos da lei de Deus. Você tem as leis de Deus, elas são imutáveis. Agora, o casamento não é uma invenção de Deus, não deixou o casamento. Deus deixou as pessoas para viver em união, em harmonia, em equilíbrio. Não adianta eu casar e não respeitar minha esposa e minha esposa não me respeitar. Para que serve o casamento? Para que serve um casamento de uma pessoa que tem que ficar obrigatoriamente casada com uma pessoa que o maltrata, com uma pessoa que bate, com uma pessoa que xinga, com uma pessoa que não respeita? Não é melhor ela se separar e encontrar outro que a respeite, que a ame verdadeiramente? O que eu queria deixar é isso. A gente tem que trabalhar com essa busca, né, de encontrar uma solução para que os casais sejam felizes, independente de serem casados ou não. O que importa é a felicidade. Tá ok, gente? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Vamos fazer com que esse canal cresça, porque é um canal do debate, é um canal do diálogo, é um canal da abertura. Eu não estou desafiando ninguém, é apenas abrir a mente para que a gente possa construir uma sociedade justa, livre e soberana, conforme o artigo 3º da Constituição Federal de 1988. Um abraço a todos.